gente, tudo bem? Nosso bate-papo de hoje no Também é Tempo tem tudo a ver com mar, piscina. Todo mundo adora tomar banho, sair, curtir um pouco no sol, ainda mais molhado, né? Para refrescar um pouquinho. Só que isso também tem consequências principalmente para os nossos ouvidos. E é por isso que a gente vai conversar com a Ana Amélia. Ela é otorrinolaringologista e vai dar pra gente algumas dicas para não ter problemas durante o verão. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Obrigada, Camila, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo, trazendo informações para a população, porque nessa época do ano o consultório realmente fica bem cheio com problemas de ouvido, principalmente crianças que ficam nadando, pulando e querem aproveitar ao máximo. E é muito importante a gente tomar algumas dicas que a gente vai dar hoje para evitar, né? E falando nessa questão dos banhos de piscina, de mar, tem alguns cuidadinhos, algumas dicas, um passo a passo que dê para passar para o pessoal sobre como prevenir, né, esse tipo de doença. E você sabe que as dúvidas, elas podem ser enviadas aqui na nossa live. Vale certinho, coração, bom dia, boa tarde, o que você está fazendo? Costuma ter problemas de ouvido no verão? Manda pra gente aqui na nossa live do Também é Tempo. Então, Camila, tem várias coisas que a gente pode fazer. O principal é que a gente tem que sempre deixar o ouvido bem sequinho. Mas muita gente, quando a gente fala para deixar o ouvido sequinho, pensa logo no cotonete, né? Então, o que a gente fala quando a gente quer deixar o ouvido sequinho é sair da piscina, virar a cabecinha assim, passar uma toalhinha, deixar sequinho e evitar a todo custo o uso do cotonete. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a gente acha que na hora que está passando o cotonete está secando ali e vai resolver tudo. Mas muito pelo contrário, ele acaba causando uma ferida ali na pele do interior do ouvido, facilitando aquela bactéria que estava ali na água entrar e causar infecção. Então, se a gente tem algumas orientações para evitar a dor de ouvido, não usar cotonete de jeito nenhum, mesmo que você tenha aquela sensação que o ouvido está molhado. Sair da piscina, sair do mar, virar um pouquinho para o lado, passar uma toalhinha ou um paninho, deixar bem sequinho. E é claro, né, gente, tomar muito cuidado com a água que você está nadando, porque tem algumas águas que realmente estão muito contaminadas ou algumas piscinas que não estão bem cuidadas e acaba trazendo bactéria para dentro do ouvido. Tem algumas dicas importantes, você sabe que pode participar, já tem gente chegando na nossa live, é a Jaqueline Larionoff. Bom dia, eu estou ligadinha para ouvir as dicas. Obrigada, Jaqueline. Pode mandar sua pergunta também, muito obrigada pela participação aqui. Doutora, essa questão da água é realmente importante, né? Porque muita gente não está nem aí para as placas de sinalização da praia. São consequências diferentes? Tomar banho numa piscina limpinha e essas outras bactérias? O que a gente nota normalmente nos casos? Então, é essencial a gente prestar atenção nesse tipo de sinalização, tanto nas praias quanto na piscina. Às vezes acontece que essa época do ano é até difícil achar alguém para limpar a piscina da nossa casa, do condomínio ou que a gente frequenta. Mas é muito importante, além da gente acabar atendendo no consultório muita gente que foi em mar contaminado, em piscina, em mar, em rios assim contaminados, é muito frequente gente que acaba se contaminando pela própria piscina, porque a bactéria vai estar ali. Então, e seu ouvido vai estar ali molhado praticamente o dia inteiro, porque criança não sai da água, né? E até adulto. Então tem que tomar muito cuidado, prestar bastante atenção nas praias que estão próprias para nadar e observar muito o cuidado com a sua própria piscina, né? E que tipo de doenças são essas? É a otite normalmente que acontece? A gente tem dois tipos de otite. A gente tem a otite média, que a gente falou que acontece mais na primavera, no inverno, que é por infecção respiratória. Quando o nariz está muito congestionado, acaba indo para o ouvido. E tem essa otite que a gente chama de otite externa, que acontece mais no verão. Essa otite externa, ela pega mais a parte externa do ouvido, que é ali a gente chama de conduto auditivo externo, e a gente tem pele. Então, se entra uma águazinha e fica parada ali no ouvido, principalmente uma água contaminada, ela vai dar esse tipo de otite. Então, a gente chama de otite externa, né? A otite do nadador, não sei se já ouviram falar esse nome. A gente tem aqui uma pergunta da Raquel Pereira. Ela pergunta, quais são os sintomas de um tímpano perfurado? E agradece. Geralmente, a pessoa que tem um tímpano perfurado pode ficar até vários períodos sem sentir nada. Mas se ela mergulhar, vai entrar água dentro do ouvido dela, porque o tímpano nada mais é do que uma proteção para o ouvido. Então, se a gente tem uma perfuração do tímpano, a gente vai estar deixando entrar várias substâncias e principalmente a água para o interior do ouvido. Então, o principal sintoma de quem tem um tímpano perfurado é ficar sempre vazando ali o ouvido
em contato com a água. E também uma perda de audição, né? Que às vezes a pessoa não sente muito, mas a principal é não poder entrar na água, que só entrar na água já vai começar a vazar. Tá aí um cuidado bem importante, até porque muitas vezes passa desapercebido antes de chegar o verão, né? Sim. Muito obrigada, Raquel, pela participação. E você pode fazer como ela, manda pra gente as suas dúvidas, nós estamos à disposição. Eu e a doutora Ana Amélia queremos conversar com você. Doutora, você falou um pouquinho do uso de cotonete, principalmente nas crianças, elas acabam fugindo um pouco desse processo de secar os ouvidos. Tem alguma dica para os pais e mães que estão nos acompanhando para tentar tornar essa hora um pouco mais fácil? Sim, a criança, por incrível que pareça, ela é muito aberta à conversa, sabe? Se você quiser fazer alguma coisa à força, assim, ela não vai fazer mesmo. Explica pra ela que é importante, pra ela nadar, ela precisa secar bem o ouvidinho, senão no dia seguinte ela não vai poder nadar. Explica que, assim, por incrível que pareça, a sensação de secar o ouvido é gostosa, é prazerosa, assim. Se fizer com delicadeza, com uma toalhinha ali, a criança sente prazer. Tem bebê que às vezes a gente vai limpar o ouvido no consultório, chega até a relaxar, assim, até a dormir. Então é uma sensação boa, porque a gente tem terminações nervosas ali no ouvido. Então eu acho que nada como uma boa conversa, sabe? Então, bate-papo entre os pais e filhos é importantíssimo. Você pode mandar pra gente a sua participação aqui no Também é Tempo, Vale Certinho, Coração. Tá gostando da live? Compartilha com o pessoal que tá aí no seu feed. Vamos todos fazer esse programa hoje. Doutora, uma outra questão que eu acho legal a gente comentar é em relação, por exemplo, muita gente coloca aquelas touquinhas e até mesmo coloca a touquinha em cima do ouvido. Tem algum benefício? Não ajuda ou não ajuda? A touca ajuda um pouco, mas ela não vai proteger mesmo o ouvido. O que protege o ouvido contra a água é um tampão. É um tampão auricular, esses tampões próprios para natação. Alguns vendem em casa de esporte, mas assim, a gente não recomenda o uso do tampão de forma rotineira, sabe? Então, mas tem pacientes que não podem nadar, entra na água, tem otite. Esse sim, a gente recomenda usar tampão sempre que for para a piscina. A gente consegue em algumas lojas fabricar um tampão do formato próprio do ouvido, sabe, sob medida. Então, o tampão é muito mais eficiente que a touca, para quem tem otite uma atrás da outra. E para quem tem essa otite uma atrás da outra, né? Quem tem isso muito comum, especialmente no verão. Tem algum cuidado extra que se possa ter? Alguma indicação que a senhora possa passar? É sempre bom conversar com o médico otorrino para ver por que você está tendo essas otites recorrentes. Às vezes você pode ter alguma alergia no ouvido, alguma sensibilidade maior ou alguma mudança até do pH que a gente fala do ouvido. Então, o seu médico ele pode receitar alguns medicamentos que vão acidificar ali o seu ouvido, mas sempre tem que ser com a indicação médica. Nunca use alguma coisa dentro do ouvido sem o médico ter olhado, que por exemplo, como a própria ouvinte falou, pode ter uma perfuração. E se você usar um remédio com uma perfuração, você pode até causar uma surdez. Então, vá no seu médico, converse com ele, veja o que está acontecendo. Ele pode prescrever algum remédio para melhorar e descobrir a causa, né? Ou recomendar até mesmo um tampão. Daí, então, algumas das dicas, né, de como proceder nesses casos de otite. Você pode fazer como a Raquel, como a Jaqueline, participa aqui da nossa live, manda a sua dúvida, porque enquanto isso eu vou fazendo as perguntas. Eu não quero que ninguém encerre também é tempo com alguma coisa pendente. Manda aqui pra gente. Doutora, uma outra coisa que é muito comum é o pessoal usar as gotinhas no ouvido por causa da cera, que está incomodado, ou então acha que vai ajudar a resolver os problemas. Como você se posiciona em relação a isso? O que a gente pode dizer para as pessoas? Vale a pena usar essas gotinhas, não? Então, o que eu sempre gosto de dizer assim, antes de usar alguma coisa no ouvido, tem que saber o que está acontecendo. Porque usar alguma medicação sem saber se é uma infecção, se é só cera, se é uma perfuração no tímpano, você pode estar prejudicando. Nós, otorrinos, costumamos prescrever gotinha. Se tem cera, a gente prescreve cerolite para diluir ali a cera. Se tem uma infecção, a gente prescreve gotinha. Mas a gente tem que ser focado. E ninguém consegue, a olho nu, olhar dentro do ouvido para ver o que está acontecendo. Então, tem que ser bem avaliado pelo médico, que a gente faz um exame, chama otoscopia, e a gente vê certinho o que está acontecendo para prescrever a gota ideal. A gente tem até um relato aqui da Jaqueline. Ela está falando, coincidentemente, eu fui ao pronto atendimento ontem com dor de ouvido. O clínico geral falou que o meu ouvido estava opaco e perguntou se estava com falta de audição. Percebi que estou com uma pequena dificuldade de ouvir coisas em volume mais baixo. Eu devo me preocupar?
Devo procurar um profissional específico da área? Pergunta a Jaqueline. Tem a idade dela, não? Né? Não tem a idade Jaqueline, dela. Depois manda a sua idade, mas assim, a percepção que está escutando menos merece sempre ser avaliada. Porque às vezes pode ser uma coisa muito simples, tipo uma cera, ou às vezes coisas simples como a gente falou na primavera, que o nariz pode estar um pouquinho trancado, pode estar trancando a audição. E hoje em dia a gente viu que quanto antes a gente tratar uma perda de audição leve, o paciente vai se beneficiar até no futuro, sabe? Então, eu recomendo sim se avaliar. Pode ser que não seja nada, seja só uma percepção, mas pode ser que tenha algum tratamento até simples no seu caso. Tá certo, aí a pergunta da Jaqueline. O Paulo Henrique também envia uma pergunta, ele diz: bom dia, para retirar a água do ouvido, aquela dica caseira de botar uma colherzinha de álcool, funciona? Faz mal, não faz? Pois é, eu já, como eu falo, não pingue nada no ouvido sem saber o que está acontecendo. Tem alguns pacientes que alguns médicos recomendam álcool boricado. Ele é uma concentração até diferente desse que a gente vende na farmácia. O álcool, na concentração que ele é vendido, ele pode até levar a uma perda de audição. Então, não pingue nada sem seu médico avaliar, tá? Até nos Estados Unidos, ainda não chegou aqui no Brasil, tem um aparelhinho que a gente coloca ali que dá um ventinho, como se fosse um secador mesmo de ouvido. Tem essa opção para quem viaja, para quem tem fora, mas eu não recomendo você pingar álcool de jeito nenhum sem um otorrino ver o que está acontecendo no seu ouvido. Recomendo você ficar de ladinho assim, esperar a água descer e passar uma toalhinha só no conduto, na parte externa. A Jaqueline respondeu aqui, ela disse que tem 38 anos e está agradecendo, doutora. Ai, que bom. A Maristela também está mandando bom dia. A gente está se encaminhando para os minutos finais do nosso programa. Então, se você tem alguma dúvida, ainda quer saber alguma coisa sobre os cuidados com os ouvidos no verão, é agora, gente. Vai acabar daqui a pouquinho. Eu perguntei um pouco da idade, não porque eu quis ser indiscreta, mas é porque dependendo da faixa etária do paciente, tem alguns tipos de perda auditiva que são mais comuns, né? Então, se você fosse adolescente, talvez seria uma infecção. Até na sua idade mesmo, o mais comum é ser cera mesmo, ou alguma infecçãozinha que possa estar ali. E nos pacientes mais idosos, daí sim a gente tem que preocupar um pouquinho mais, assim, porque pode ter uma perda mais neurosensorial, que a gente chama que é no nervo auditivo, mas de todo jeito procura um médico. Tá certo, então aí a dica da Jaqueline, tem que tomar cuidado, até porque a gente acaba não percebendo a perda de audição, né? Só em momentos muito específicos que as pessoas se dão por conta. E quando vai tratar já tá à tarde, né? A gente tem um bom dia aqui da Márcia Aparecida Correia e a Maristela Vaz. Ela diz: tontura ao amanhecer pode ser problema de audição? Sim, pode estar relacionado sim. Às vezes tem paciente que começa a apresentar tontura, a gente vai investigar, já é uma lesão no nervo auditivo dela que está causando isso. Então procure seu médico. Tá certo, Marcela, e atenção, hein? Procura o médico. Eu vou encerrando o programa de hoje, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A doutora vai deixar aqui 3 dicas simples para você que está chegando agora, pegou a live na metade, de como se cuidar nesse verão e prevenir problemas de ouvido. Doutora, a senhora pode deixar umas 3 dicas pra gente encerrar? A primeira é não usar cotonete de jeito nenhum, não ter cotonete em casa, porque é uma tentação, todo mundo vai querer usar. Usar uma toalhinha para secar do lado de fora. E evitar nadar em águas contaminadas, né? E se você sentir alguma coisa, procurar sempre um médico. Tá certo, doutora, muito obrigada pela participação. Se você quiser tirar mais algumas dúvidas com a doutora Ana Amélia, ela está presente nas redes sociais também. Como é que o pessoal te encontra? Pode procurar no @otorrinoflorianópolis e também no @Instituto Infância Segura, porque a gente dá várias dicas exatamente para prevenir os acidentes e essas infecções que podem acontecer, principalmente no verão, né? Tá certo, muito obrigada, doutora. Muito obrigada a todos vocês que participaram, a Maristela, a Márcia, a Jaqueline, o Paulo. E você sabe que toda terça e quinta aqui no Também é Tempo a gente fala dessa conexão de saúde, bem-estar, rotina com as mudanças do clima. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.